Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá! Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a você a visão da doutrina espírita sobre os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que estejamos aqui em vibrações de paz e de amor. O nosso programa, à luz da doutrina espírita, não é um programa para polêmica, não é um programa para ideias pessoais. Nós procuramos apenas, então, somente compreender o Evangelho através da imortalidade da alma, da reencarnação e dos princípios que formam o Espiritismo. 4 anos de existência da Web Rádio Cristo Consolador, e já deixando um convite a você, que na próxima semana, o nosso próximo programa, nós vamos comemorar também 4 anos de aniversário do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Olha que coisa boa! Então você já está aí com o nosso convidado para estar conosco na próxima semana. Nosso programa é ao vivo, interativo, portanto, você pode participar, pode enviar a sua pergunta e nós estaremos aqui para recepcionar. Vamos dar continuidade neste primeiro bloco ao estudo que estamos fazendo de O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra de Allan Kardec, que faz parte do conjunto das chamadas obras básicas do Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estuda os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Hoje, nós temos do capítulo 13, o seu item 18, é a mensagem Os Órfãos. Ela foi dada por um espírito protetor, ele assim assinou, na cidade de Paris, no ano de 1860. Nós já estamos indo para o final desse capítulo 13. Vamos, então, em 2 slides, ver toda a mensagem, porque ela não é muito grande, e fazermos o nosso comentário à luz da doutrina espírita. Vamos, então, aqui passar para o próximo slide, onde nós temos, então, a primeira parte do texto desse espírito protetor. Ele nos diz: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Então, essa é a primeira parte da mensagem desse espírito protetor, que, como já colocamos aqui no programa e em outra oportunidade, nem sempre o espírito quer se identificar, nem sempre ele quer utilizar um nome, seja este nome conhecido ou desconhecido. E, às vezes, ele pode assinar simplesmente como o guia do médium, um espírito protetor,
e assim por diante. E o que nós temos que fazer é justamente respeitar a vontade desse espírito. Mas voltando então ao seu texto, nós vemos que ele está nos dizendo que precisamos cuidar das crianças órfãs, desses espíritos que reencarnam e ficam sem os seus pais, e muitas vezes sem um familiar mais próximo. Então, ele nos pede que amar um órfão, adotar um órfão, é uma divina caridade, porque estaremos ajudando a alguém que está abandonado, que poderia, de repente, ir para o vício das drogas, como temos tanto assistido, ou até mesmo desencarnar de fome e de frio. Então, lutemos para que os órfãos da nossa sociedade humana não se percam, não sejam tragadas pelos mais diversos vícios e esses espíritos não encontrem, então, a morte mais cedo do que deveria acontecer. E ele vai nos lembrar que a criança que está órfã e que vai passar a ser socorrida por nós, muitas e muitas vezes não é um espírito estranho a nós. Muito pelo contrário, provavelmente existem ligações kármicas, ou seja, as nossas ligações já que vêm de existências anteriores. Se pudéssemos isso recordar, esse espírito já nos diz que aí já não estaríamos simplesmente exercendo a caridade, mas cumprindo mesmo um dever, o dever de reparar o passado. Então, cuidemos dos órfãos. É óbvio que gostaríamos que a sociedade humana fosse mais justa e que nós não tivéssemos órfãos. Mas Deus sabe o que faz. E é justamente o que esse espírito protetor vai nos falar na segunda parte da sua mensagem. O texto já está aí na tela para acompanharmos. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Esse espírito protetor, ele está aqui nos lembrando que existe a caridade material e a caridade moral, que já foi tema aqui no nosso programa, e que nós não podemos esquecer que se a caridade material é importante, junto àquela pessoa, neste caso aqui a criança, que está em sofrimento, a caridade moral é ainda mais importante. E que é ela que deve, em verdade, comandar a caridade material, para que o nosso óbolo, como nos lembrou esse espírito protetor, não fira, mas seja entregue com todo afeto, com toda ternura, com amor do fundo do nosso coração. Assim, não fujamos a esse dever de amparar os que sofrem, e não importa qual seja a idade, e não importa o motivo do sofrimento, do desamparo social. A todos, por dever de caridade, nós devemos amparar, e em especial aos que estão na orfandade. O tema vai continuar na semana que vem. Então, fique ligado, nos acompanhe, para que possamos juntos continuar esse entendimento, à luz da doutrina espírita, sobre esta questão da
orfandade, das crianças órfãs. Mas agora está na hora de iniciarmos o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, que nós estamos acompanhando quando Caibar Schutel faz uma série de estudos sobre passagens do Novo Testamento. Hoje nós temos um tema muito importante, porque Caibar Schutel está nos trazendo a morte de Jesus. Ele, primeiramente, transcreve todas as narrativas sobre a morte de Jesus de todos os apóstolos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Claro que seria muito fastidioso nós aqui lermos tudo. Então, nós trouxemos apenas um trecho do Evangelho de Lucas para nos situarmos e podermos fazer o comentário. Esse trecho é o que está aí na tela. Era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos rendo o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então, esse trecho está no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, abrangendo os versículos 44 a 53, que nós colocamos apenas um trecho para nos situarmos dentro do tema que é estudado por Caibar Schutel. E, por falar nele e na sua obra O Espírito do Cristianismo, nós primeiramente vamos passar a palavra a Caibar Schutel. Ele faz, na verdade, um texto bem longo, e nós vamos ler apenas um trecho das suas colocações, para então podermos comentar. Vamos então aqui à leitura. Palavras de Caibar Schutel. Vamos então abrir aspas. A morte de Jesus é a primícia de um fenômeno transcendental que devia servir de base inamovível à sua religião, a ressurreição. Encarando-a sob esse prisma, novos horizontes se dilatam às nossas vistas. Aclara-se a nossa compreensão sobre o motivo da vida terrestre. Surgem na alma atribulada grandes consolações e esperanças. E, em vez de temer a morte, aguardá-la-emos calmos, com a certeza de que ela nada leva do nosso eu, mas afeta unicamente a roupagem carnal de que nos revestimos, para efetuar um trabalho de evolução e de benefício em prol daqueles que necessitam da nossa presença objetiva no mundo material, como também um trabalho de perfeição da nossa própria individualidade. Conhecida a pessoa, testemunhada a morte, verificado o óbito, constatada a ressurreição, quem duvidará da sobrevivência, da imortalidade? O escopo de Jesus consistiu justamente nisso: deixar-se matar para demonstrar que a morte não anula o ser, não destrói a individualidade, não extingue o espírito, que é a causa dominante e imorredora, que teve princípio, porém não terá fim, pois é infinito pelos séculos dos séculos. E termina o texto que nós selecionamos, aqui o nosso Caibar Schutel, dizendo o seguinte: encarada por essa forma, a morte de Jesus tem grande alcance espiritual. Não só espiritual, como também material e moral. Encarando-a de outra forma, nenhum valor tem, porque supliciados, torturados e mortos injustamente têm sido muitos heróis, muitos dignatários da ciência e da religião. Entretanto, nenhum deles soube orientar a sua morte como Jesus, dando-lhe a verdadeira significação, confirmada pelos fenômenos da ressurreição, que o Mestre, com singular sabedoria, demonstrou
não só aos seus discípulos, como a inúmeras pessoas que com ele privaram e ainda a outras que o conheceram ligeiramente. Fechando aspas, essas são as palavras de Caiba-Schuttel sobre a morte de Jesus, que para nós espíritas não é a morte no madeiro infamante, morte pura e simples de um justo, não é a morte para redimir os nossos pecados, mas é a morte para mostrar a vida plena, a vida que continua nesse depois da morte. Porque Jesus anunciou que ele partiria, mas voltaria 3 dias após a sua morte. E, de fato, foi o que aconteceu no fenômeno que os evangelistas chamaram de ressurreição, mas que não é ressurreição da carne, mas é ressurreição do espírito, porque nós sabemos que o corpo material fenece, morre, se desintegra, sendo, portanto, impossível a alma ou espírito retomar esse corpo que, de fato, foi para o túmulo. Mas existe a ressurreição espiritual, ou seja, o retorno do espírito, que é a individualidade imortal, através do fenômeno da aparição via perispírito, o corpo espiritual já citado por Paulo de Tarso. Então, nós que aqui estamos com a doutrina espírita, que era necessário, sim, cumprir-se o desígnio no planejamento da missão do nosso Mestre Jesus, enfrentando a morte, sendo preso, injuriado, açoitado, julgado e condenado à morte. Levado à crucificação, que era o ato que o Império Romano realizava para aqueles considerados infamantes, traidores. E, pela legislação romana, a acusação era justamente de traição, porque Jesus estava sendo ali julgado com a acusação de se autodeclarar rei dos judeus, quando o rei dos judeus era Herodes Antipas, que havia sido escolhido pelo próprio Império Romano, mas um rei quase que de fachada, porque ele não tinha muito poder. Então, se Jesus estaria se apresentando como rei dos judeus, ele estaria automaticamente se opondo a César, o imperador romano. Daí, então, ter sido levado à crucificação. Mas, com essa morte, ele não redimiu os nossos pecados, como algumas religiões colocam. Não. Jesus entregou-se à morte, retornando ao mundo espiritual, dando cumprimento à sua missão. E mostrou para nós, com a ressurreição, que a morte não existe. O que existe é a imortalidade da alma, que continua viva na dimensão espiritual. Porque nós temos a dimensão material da vida, mas também temos a dimensão espiritual. Naturalmente que as religiões, primeiramente, se perderam nisso, até porque os judeus, na época, confundiam a reencarnação com a ressurreição corporal, que a ciência matou, porque nós sabemos que, mesmo tendo sido enterrado, o corpo vai se desintegrar. Portanto, não há como
retornar à vida. As religiões, então, se perderam, não conseguindo explicar de fato essa ressurreição de Jesus após a sua morte, constatada ali no ato da crucificação. Mas a ressurreição corporal impossível, sendo ressurreição espiritual, não se confunde com a reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus apareceu, Jesus se materializou, utilizando para isso o seu corpo espiritual, que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. E aí nós temos a explicação. Mas alguém vai lembrar aqui da ressurreição de Lázaro. Nesse caso, e Jesus foi muito claro, Lázaro não estava morto. Lázaro sofria de catalepsia, quando o corpo toma todas as aparências da morte orgânica. Mas, na verdade, o espírito continua ligado ao corpo. E quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chorosas, disseram a Jesus quando o mestre chegou, que já era tarde, que tinham feito já o enterro de Lázaro, Jesus olhou para as duas e foi muito claro: Lázaro não é morto. Elas insistiram, obviamente, assim como todos que tinham sido testemunhas, e ele pede, então, para retirarem a pedra que lacrava o túmulo, porque os judeus não enterravam os mortos como nós enterramos. Os judeus faziam uma espécie de embalsamento do corpo e o depositavam dentro de uma gruta. Então, a gruta era selada com uma pedra. Ele pede para tirar essa pedra, seladora, e aí simplesmente dá a ordem para que Lázaro saísse. E Lázaro sai. Vivo! Vivo, porque ele não estava morto. A morte não havia acontecido, era apenas o estado cataléptico, hoje muito bem estudado pela nossa ciência, especificamente pela medicina. Então, são fatos muito diferentes, mas que mostram, de qualquer maneira, que a alma é independente do corpo orgânico. Se o corpo morre, a alma não morre. E, estando no mundo espiritual, é chamada, então, de espírito. Alma, quando o espírito está encarnado, se utilizando do corpo físico. Espírito, quando está desencarnado, no seu estado, então, vamos assim dizer, natural, vivendo na dimensão espiritual. Então, Kai Barchutel, no seu texto, no livro O Espírito do Cristianismo, nos deixa bem claro que Jesus se entregou, primeiramente aos judeus, e, na sequência, ao governador romano, porque era necessário que ele enfrentasse a morte e do jeito que enfrentou, para que ele pudesse marcar a humanidade com a prova cabal da imortalidade da alma, que a vida continua depois da morte. E esse registro foi testemunhado não apenas pelos 4 evangelistas, cujas narrativas se encontram no Novo Testamento, mas também, como está registrado no Atos dos Apóstolos, o fato do reaparecimento de Jesus foi testemunhado pelos chamados 500 da Galileia, quando Jesus passou 40 dias e 40 noites com eles, ensinando-os e preparando-os para que espalhassem a mensagem do Evangelho a todo mundo então conhecido. E Jesus se deixou tocar, o que demonstra que ele havia materializado o seu perispírito, que lá em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec chama de aparição tangível.
E os espíritos podem fazer isso normalmente. Portanto, há uma nuvem de testemunhas dessa ocorrência em que Jesus manifesta a sua imortalidade para mostrar para nós que somos, sim, imortais. A morte vai nos alcançar. A morte vai desagregar esse corpo orgânico, que é apenas matéria. E nós, que somos a alma, porque é a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que possui consciência. Então, eu, alma, continuarei vivo, mesmo não tendo mais este corpo físico. Mas na dimensão espiritual, para onde retornarei, eu terei comigo o perispírito, o corpo espiritual, que neste momento está intimamente, molecularmente associado a este meu corpo orgânico e sustentando-o através dos laços fluídicos. Então, este corpo perece, os laços fluídicos se rompem e eu, com o meu corpo espiritual, já desligado desse corpo orgânico, passo a viver a vida na dimensão espiritual, como, aliás, faço todas as vezes que vou dormir. Porque eu tenho a emancipação parcial deste corpo, vivendo, então, a vida espírita, a vida na dimensão espiritual. E Jesus, então, faz da sua morte uma grande melodia da imortalidade, mostrando, sou eu. E há aquela cena maravilhosa de Tomé, que olha para Jesus e diz que não acreditava. E só poderia acreditar se pudesse tocar no mestre e verificar se era ele mesmo. E Jesus diz para que ele se aproximasse e o tocasse. E quando Tomé o toca nas mãos e nos pés, vê, sente as chagas do martírio na cruz. E constata que era Jesus, que ali estava de volta. Mas os discípulos nunca souberam explicar como Jesus entrava e saía do local onde eles estavam abrigados em Jerusalém. Porque ele simplesmente aparecia e simplesmente desaparecia, o que mostra, portanto, a realidade do espírito. Por isso, nós espíritas trabalhamos a morte para não temê-la, para não termos medo dela, porque é simplesmente a continuidade do viver. Tudo isso, então, nós pudemos ver a partir das colocações. O espírito do cristianismo, e nós vamos continuar ainda falando sobre essas passagens do Novo Testamento com o Caiba Schutel semana que vem. E não esqueça, nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, ao vivo. Mas você pode também assistir o programa a qualquer dia, qualquer horário, acessando o canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube ou o canal Orientação Espírita, porque os vídeos ficam disponíveis. Muito bem, vamos encerrar agora esse estudo em torno do Evangelho, que primeiramente nós vimos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, o Espírito do Cristianismo, e agora nós vamos passar, então, para conhecer Emmanuel. Emmanuel, através do médium Chico Xavier, comentando as cartas de Paulo de Tarso. As famosas cartas, também chamadas de epístolas, do apóstolo Paulo de Tarso às comunidades cristãs da segunda metade do primeiro século do cristianismo. Lembrando que Paulo de Tarso foi um peregrino,
um viajante do Evangelho, agrupando as pessoas e criando comunidades cristãs por onde ele passava, fosse pela Ásia, fosse pela Europa. Paulo de Tarso viajou durante anos, muitos anos da sua vida, até que já mais adoentado, a idade mais avançada, e preso pelos romanos, não podendo mais viajar, ele começou então a escrever cartas a essas comunidades cristãs. As cartas são famosas, você já deve ter ouvido falar da carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta a Timóteo, carta aos Filipenses e assim por diante. Pois bem, o espírito Emmanuel, guia espiritual do nosso querido médium Chico Xavier, foi um grande comentarista do Evangelho e das cartas de Paulo de Tarso. Aliás, Emmanuel sempre se declarou um discípulo de Paulo de Tarso, um estudioso desse grande apóstolo do Evangelho. E nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios significa comunidade cristã da cidade de Corinto, que fica na Grécia. Hoje nós vamos destacar do capítulo 3, o seu versículo 13. Cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Então, essas são as palavras de Paulo de Tarso à comunidade cristã da cidade de Corinto. Nós vamos agora passar a palavra a Emmanuel, para tentarmos entender o que Paulo de Tarso quis dizer aos coríntios. Emmanuel vai fazer o seu comentário, que está publicado no livro Luz no Caminho, publicação da editora Cultura e Espírito União. E o seu comentário é o capítulo com o título Obra Pessoal. Eu vou deixar aqui na tela o versículo para nós podermos entender, lendo o versículo que está aí na tela, a explicação de Emmanuel. A explicação é essa, psicografada por Chico Xavier. Então, intitulando o seu texto Obra Pessoal, nos diz Emmanuel: ninguém julgue que seus trabalhos individuais sejam elementos perdidos na vastidão imensurável da obra coletiva. Tudo está sendo analisado pelas forças superiores que dominam a vida. Se o homem pudesse apreender a extensão das energias que o cercam, modificaria toda atitude que não evidenciasse a verdade. Renovaria qualquer conceito que fugisse do bem. Há seres cujo padrão de vida, por enquanto, não poderá se distanciar em excesso das operações propriamente animais. Mas quantos possuem raciocínio para a indagação da origem e do destino, deveriam compreender que se encontram em uma expressão de lutas transitórias. Que lhes pede a existência fragmentária? Nutrição e reprodução são meios. O homem, portanto, não tem por finalidade suprema o ato de comer e de perpetuar-se, já convertidos por sua imprevidência em glutoneria e perversidade. O fim de sua passagem no mundo é o aprendizado, é a aquisição do espírito de serviço, é a obra de seu aperfeiçoamento, através de labores duros e persistentes. O planeta é a oficina luminosa, que jamais se encontrou acéfala. Quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia
de nosso patrimônio coletivo, mas não somos simples gotas d'água. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente. Então, aí as palavras do nosso Emmanuel, falando da obra pessoal. Talvez já tenha acontecido com você, que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, de pensar que o que você está fazendo pelo bem, pelo amor, pela caridade, é um quase nada. E que não repercute para a transformação moral da humanidade. Emmanuel está aqui nos dizendo que isso é um equívoco, como Paulo de Tarso disse aos Coríntios. Por quê? Porque todos temos uma missão aqui na Terra. Primeiro, a missão de aprendermos. E aprendermos a servir dentro da obra divina. E, portanto, somos vigiados. Não vigiados como se tivesse um guarda, um segurança sobre nós. Não é isso. Mas é que Deus nos acompanha. Deus sabe o que estamos fazendo. Deus conhece o nosso íntimo, as nossas intenções. Como Deus faz isso? Através da lei divina, que vibra em todo o universo e tudo rege, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Então, a nossa obra é de cunho essencialmente pessoal, mas repercute no coletivo. E Emmanuel nos lembra, aqui no final do seu texto, a gota d'água. É um exemplo que ele está utilizando. A chuva que nos abençoa, vindo das nuvens, é formada de gotas d'água. O oceano é formado de gotas d'água. O rio, que nos fornece, inclusive, a água potável para a nossa sobrevivência, ele é formado de gotas d'água. Cada gota de água é uma individualidade que, sozinha, não pode dessedentar a nossa sede, irrigar um vasto campo semeado com outras gotas d'água, podem, inclusive, provocar uma enchente. Então, a obra é pessoal, mas no coletivo. E sempre agirá nessa coletividade. E, obviamente, a coletividade sempre terá mais força do que a individualidade. Nós seremos cobrados pela obra que fizemos, pelas intenções que tivemos. E, claro, nós vamos ver também os bons resultados da nossa perseverança na ética, na honestidade, na caridade, na bondade e no amor ao próximo. Porque nós somos os realizadores da nossa transformação moral para a transformação moral da humanidade. Não esqueçamos disso. E essa é a chamada de atenção do nosso Paulo de Tarso, quando escreveu aos Coríntios. A obra de cada um será posta em evidência, mais cedo ou mais tarde. O dia a tornará conhecida, que é a vida, a própria vida e a vida futura. Pois essa obra se manifestará pelo fogo, ou seja, das provas. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. Não nos iludamos. As obras materiais são passageiras, mas as obras morais, essas sim, elas são verdadeiras e irão nos acompanhar para todo o sempre. Façamos, portanto, a nossa obra no bem, porque o resto
é por conta de Deus, nosso Pai, que sabe de nós. Assim, então, nós vimos a palavra de Emmanuel, através de Chico Xavier, a respeito de mais um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, mas nós vamos continuar a estudar essa carta semana que vem. Fique ligado, nos acompanhando. Mas agora está na hora de vermos a nossa dica literária espírita, e nós sempre trazemos uma dica literária ligada ao Evangelho. Com muito prazer, nós estamos trazendo mais uma obra do espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues foi professora, baiana, trabalhou muito pela educação das novas gerações. Depois da sua desencarnação, ela passou a escrever através do médium Divaldo Pereira Franco. E ela tem uma série de 11 livros em que ela discorre sobre o Evangelho. Entre esses livros, esse que está na tela e que estamos indicando hoje a você, Vivendo com Jesus. Publicação da Livraria Espírita Alvorada Editora, que é mantenedora da obra Mansão do Caminho, uma obra gigantesca, educacional, criada por Divaldo Franco e amigos, e que até hoje está lá, trabalhando em Salvador, Bahia. Não deixe de conhecer esse livro, muito importante, Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco. Bem, estamos chegando à última parte do nosso programa, quando então entregamos a palavra a ele, que está aí na tela, José Herculano Pires. Herculano Pires foi um profundo conhecedor do Espiritismo e do Evangelho. Escritor, jornalista, palestrante, tradutor das obras de Allan Kardec, radialista, e como radialista, ele manteve de 1970 a 1974 o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Mulher de São Paulo, capital. A Rádio Mulher não era uma emissora espírita, mas o seu diretor-presidente era simpatizante do espiritismo, amigo de Herculano Pires, e acabou, então, solicitando a Herculano que fizesse um programa espírita na emissora. E ele criou, então, o programa No Limiar do Amanhã, que ia ao ar ao vivo, todos os sábados à noite, e era reprisado no domingo pela manhã. Herculano Pires encerrava o programa fazendo um comentário sobre um trecho do Novo Testamento. E nós estamos trazendo justamente esses comentários aqui no nosso programa. Mas, se você gostaria de ir além de ouvir o áudio, você pode ler também. Porque os áudios, os comentários de Herculano Pires foram todos eles transcritos e deram origem a esse livro que está na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicação da editora Paideia. Então, aqui no nosso programa, você ouve o áudio, a voz de José Herculano Pires. No livro, você pode ler o comentário feito por ele. Vamos, então, passar a palavra ao nosso José Herculano Pires. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: João, capítulo 2, versículos de 2 a 11. Ao terceiro dia, depois disto, houve um casamento em Caná, na Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E foi também Jesus convidado ao casamento com os seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Disse sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos mandar. Ora, ali estavam colocadas 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e levava cada uma 2 ou 3
metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Encheram-nas até acima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao presidente da mesa. Eles o fizeram. Quando o presidente da mesa provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, mas o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando os convidados têm bebido bastante, então lhes apresenta o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Com este milagre, deu Jesus em Caná da Galileia princípio aos seus milagres, e assim manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. É muito curioso este trecho do Evangelho de João, e nós sabemos que este episódio aparece também em outros evangelhos. É muito curioso pelo seguinte: muita gente pensa, por que foi Jesus transformar a água em vinho? Há mesmo certos puritanos que diziam assim: não seria mais justo que ele transformasse o vinho em água? Acontece que Jesus não participava dos preconceitos humanos. Jesus era um espírito superior que conhecia e enxergava e tratava os problemas de um plano mais elevado que o nosso. Tratava-se de um casamento, uma festa, um momento de alegria. E Jesus não iria ali querer dar uma lição num sentido negativo, perturbando a alegria do ambiente. Ele transformou a água em vinho, porque era o vinho que estava faltando. A transformação de um líquido em outro líquido parecia até há pouco cientificamente um verdadeiro absurdo. No entanto, hoje já se sabe que é possível fazer esta transformação. Mediunicamente, essa transformação ocorre às vezes de maneira inesperada. Com certos médiuns, é muito comum eles porem um certo líquido em determinada vasilha e, sem que eles percebam, o líquido se converte em outra coisa, na presença do médium, porque os espíritos manipulam o líquido através dos elementos da mediunidade e, com estes elementos, eles podem produzir certas modificações químicas, assim como os químicos aqui na Terra podem produzir modificações nos líquidos. Trata-se, portanto, de um trabalho de ordem científica. Não se trata de um milagre propriamente dito, no conceito religioso do milagre como uma produção divina que rompesse as leis da natureza. Não. Trata-se apenas de um trabalho de ordem química que se realiza num plano que o homem ainda não atingiu, que o homem ainda não conhece. Na proporção, entretanto, em que a ciência vai avançando, estas transubstanciações, estas modificações são possíveis, vão se tornando possíveis. E o que ocorreu com Jesus ali foi apenas a demonstração de um poder que ele possuía, como todos os espíritos superiores possuem, de dominar inteiramente a matéria e de utilizá-la de acordo com processos que naturalmente podem lhe dar uma configuração diferente daquela que a matéria possui. Mas é muito importante neste pequeno trecho nós vemos o seguinte, que Maria manda os criados que falem com Jesus e cumpram o que ele está dizendo. Quando Maria fala a Jesus para produzir o milagre, Jesus se recusa, dizendo que ainda não era chegada a sua hora. Nós podemos aí ter um bonito aspecto daquilo que se chama intuição feminina. A hora havia chegado sim. E tanto havia chegado que Jesus produziu a transubstanciação da água, fazendo com que ela se tornasse vinho. Maria, naturalmente, teve aquela intuição de que o momento era propício. Havia ali no ambiente as condições necessárias. E Jesus devia dar a sua primeira prova de possuir poderes extraordinários, de possuir poderes supranormais. Então, vemos que há uma relação bastante curiosa entre Maria e Jesus, que ainda não foi suficientemente estudada no cristianismo. Se nós analisarmos bem este trecho, veremos que, na realidade, Maria figura junto de Jesus como não apenas a sua mãe carnal, mas como um espírito companheiro que o está amparando no cumprimento da sua missão terrena. Embora muitas vezes ela tenha tomado a atitude de mãe que quer tirar o filho do perigo, como no dia em que ela foi buscar Jesus, na reunião em que ele se encontrava atendendo aos necessitados, quis retirá-lo do meio dos apóstolos para levá-lo para casa e fazer ele desistir das suas pregações. Este foi o momento em que, certamente, acossada pelos seus próprios filhos, os outros filhos de Maria, de que nos fala o Evangelho, os irmãos de Jesus,
Ela quis evitar que Jesus entrasse por um caminho perigoso, pois ela estava vendo que realmente aquele caminho poderia levar Jesus ao sacrifício. Mas isto foi um momento em que falou mais alto o sentimento de mãe. No entanto, neste caso de Canaã, nós vemos que, na verdade, ela agiu como uma companheira de Jesus, auxiliando-a no cumprimento da sua missão. Por outro lado, é muito curioso notarmos também que Jesus deu uma prova de que ele não viera apenas trazer tristeza, sacrifício, morte, angústia para os homens, que ele viera trazer a boa nova realmente, viera trazer alegria, e ele queria tocar os corações de todos e queria que todos vivessem na alegria. A sua contribuição para esta festa, uma contribuição tão inesperada, feita assim através da modificação da água, é uma prova das suas intenções, que eram muito diferentes daquelas que realmente lhe atribuem de se apresentar ao mundo apenas para sacrificar-se. Não. Ele queria nos trazer a mensagem da boa nova que realmente nos trouxe e nos dar o vinho da alegria que nós devemos ter em nossa existência terrena. Final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Queremos agradecer a você pela sua companhia, por estar conosco. Estamos aqui ao vivo toda quinta-feira, às 5 da tarde. Mas você pode também depois nos assistir no YouTube. Basta acessar ou o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E não esqueça, semana que vem estaremos comemorando 4 anos de O Evangelho em Espírito e Verdade no ar. Vamos juntos fazer, então, essa comemoração. Muito obrigado pela sua companhia. Paz em sua vida. Receba um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Até a próxima quinta-feira.